Se você está tentando entrar em Cybersecurity, estuda, mas não sabe se está aprendendo o que realmente importa, eu fiz esse vídeo para organizar a sua cabeça. Porque na real, o problema quase nunca é falta de conteúdo ou curso. Pelo contrário, hoje o que a gente mais tem é conteúdo. O problema é a falta de base estruturada. E base não chama a atenção de ninguém no começo. Base não impressiona ninguém no começo, mas é ela que te deixa pronto. E principalmente é ela que te mantém no jogo. Se você é novo aqui, bem-vindo ao canal. Eu me chamo Giovanni, trabalho com segurança da informação há mais de 5 anos. Já atuei como líder de segurança na Endeavor Brasil, no time de SOC do iFood e hoje atuo no time de Threat Hunting Detection na HIG Capital, que é uma empresa de private equity de atuação global. E ao longo da minha trajetória, eu pude ter contato com várias áreas como Detection Engineering, Cloud Security, Incident Response, Threat Hunting, Threat Intelligence e Security Awareness. Então o que eu vou te explicar aqui não é só teoria, é o que funciona na prática, é o que eu vi sustentar os profissionais em ambientes e situações reais. É o que, na minha opinião, separa quem entra na área de quem continua tentando e não consegue ter a primeira oportunidade. Então vamos para o tema do vídeo de hoje. Quando eu falo de uma base sólida, a gente pode dividir isso em 4 pilares: redes, infraestruturas e sistemas operacionais, fundamentos de segurança da informação e mentalidade analítica. Simples assim. Falando do primeiro tópico, redes. Se você não entende redes, você vai ter dificuldade para entender o ataque. Cybersecurity, em grande parte, é entender como as máquinas se comunicam. E se você não entende essa linguagem, vai ser difícil você perceber quando algo está fora do padrão. Como, por exemplo, esse cenário trabalhando em um SOC. O CIEM detecta que um colaborador clicou em uma URL possivelmente maliciosa. Nada aconteceu, o antivírus não disparou, não apareceu nenhum alerta na tela do usuário final, mas alguns minutos depois, durante a sua análise e olhando os logs, você percebe que essa máquina começou a fazer conexões externas pela porta 443. Aí você pensa, 443, HTTPS, tráfego seguro, criptografado, mas aí pode se esconder uma grande armadilha, porque se você tem vivência, você vai entender que a porta 443 é usada para praticamente todo o tráfego web, praticamente toda a navegação moderna utiliza o HTTPS. O cadeadinho perto do nome do site virou um padrão de segurança. Então, como que você faz para diferenciar um tráfego legítimo de uma comunicação maliciosa? É aqui que a base e o bom conhecimento em redes vai te ajudar, porque com uma boa base, você vai começar a fazer perguntas técnicas e ir atrás das respostas, como por exemplo, se esse domínio já foi acessado no passado, se esse IP que está sendo comunicado tem uma reputação suspeita, se essa máquina costuma se comunicar com esse endereço constantemente. Você investiga o histórico para entender quando isso começou, se foi depois do alerta que você começou a investigar. Você analisa os IPs de origem e destino para entender com o que você está lidando. Você vai consultar ferramentas de Open Source Intelligence, como o VirusToto, para entender a reputação dos IPs que você está analisando, e com isso você vai construindo um contexto, uma história por trás do seu alerta. E hoje muitos malwares utilizam conexões HTTPS justamente porque sabem que é o que parece ser normal. A máquina comprometida pode fazer conexões periódicas com a máquina do atacante para receber instruções. É isso que a gente pode chamar de beaconing. Se você não entender como funciona o fluxo TCP, como é a resolução DNS, como analisar um padrão de tráfego e como construir esse contexto, você pode olhar aquele alerta e pensar, é só uma navegação web comum, e pode fechar o alerta que era o início de um ataque. Entender o comportamento é fundamental. Rede não é só decorar siglas como TCP, UDP, FTP, SSH. É entender como a informação se movimenta, como sai da máquina, por onde ela vai passar, onde ela pode ser manipulada e onde ela pode ser interceptada. Quando você entende o fluxo que a informação vai percorrer, você consegue enxergar portas de ataque antes mesmo que a ferramenta alerte você. E são coisas como essa que começam a te diferenciar como analista. O segundo bloco é sistemas operacionais e infraestrutura. Nenhum ataque acontece no vazio, eles acontecem dentro de sistemas. E os sistemas operacionais são fundamentais. Você precisa entender como eles funcionam, você precisa saber diferenciar um processo de um serviço, o que eles são e o que fazem, quais são os serviços e processos mais comuns em Windows e Linux, como funciona o gerenciamento de usuário e permissões nesses sistemas, o que é um privilégio administrativo. Agora imagina comigo aqui rapidinho, se do nada você está trabalhando num SOC e surge um processo suspeito em uma máquina, como você vai saber que ele é suspeito? Você só identifica a anomalia quando você sabe qual é o comportamento normal. Se você não sabe quais processos são legítimos, onde estão os logs para ser analisados e como visualizar conexões ativas, por exemplo, você vai depender 100% de que alguma ferramenta te dê uma resposta. E isso limita o seu crescimento. Agora, subindo um
pouquinho mais o nível e olhando mais para a infraestrutura. Porque se você não entende como o seu ambiente corporativo é estruturado, você não entende como um ataque está ou como ele pode se movimentar. Não é sobre uma máquina isolada, é sobre tudo que está conectado. Você precisa entender o que é o Active Directory e o que é um Domain Controller. Você sempre vai precisar entender o que é e o que faz uma GPO, o que é um servidor de arquivos, quais são as principais diferenças entre ambientes on-premises e ambientes cloud. E aí você pode me perguntar, Giovanni, mas por que tudo isso importa? Porque a maioria dos ataques não visam atacar uma única máquina, eles visam escalar os privilégios que eles conquistaram. Eles querem se movimentar lateralmente, eles querem domínio completo e permanência no seu ambiente. Se você não entender minimamente a relação entre servidor e cliente, você não vai entender como um atacante pode escalar o acesso. Se você não entende infraestrutura, você enxerga cada incidente como um evento isolado. Mas um incidente quase sempre é uma cadeia de eventos. Um analista bom é um analista que pensa no impacto que isso pode causar no negócio. E não só olhar e falar, isso aqui é um processo estranho. É olhar e pensar, o que ele pode fazer com esse acesso? Tem privilégio? Com esse privilégio ele consegue tomar algum servidor crítico ou comprometer o domínio? Quando você começa a se fazer esse tipo de pergunta, você sai do nível técnico superficial e começa realmente a analisar e pensar como um analista. E mais do que isso, pensar como um profissional de cybersecurity. Seguindo para a terceira parte, a gente tem, coincidentemente, a tríade sagrada de cybersecurity, que guia tudo e todas as tarefas que nós executamos todos os dias, que é a tríade SID. Como eu disse, tudo que fazemos na área de segurança é visando proteger esses três pilares. Se a gente sofre um ataque de um ransomware, consequentemente, o pilar de disponibilidade foi afetado. Se a gente tem alguma alteração indevida em algum dado ou informação, o pilar de integridade foi ferido. Existe o vazamento de alguma informação, o pilar de confidencialidade foi afetado. Além disso, você precisa conhecer e aplicar princípios como o princípio do menor privilégio, que é as pessoas só têm os acessos necessários para executar as tarefas do dia a dia delas, nem mais nem menos. Entender o conceito de defesa em camadas, porque nenhuma ferramenta e nenhum sistema é 100% seguro. Você precisa criar segurança em camadas, nunca apostar todas as suas fichas em uma única ferramenta de segurança. O princípio de Zero Trust, você pode até confiar, mas vai verificar se o acesso é devido mesmo assim. Outro ponto que é extremamente importante entender, engenharia social e como ela pode ser aplicada, porque muitos ataques começam explorando e tirando vantagens dos comportamentos humanos. Também é obrigatório que você saiba o que são ameaças como Trojan, malware, adware. Se você não entende esses fundamentos, você pode até saber usar uma ferramenta ou outra, mas você não vai conseguir entender a decisão final. E segurança não é só ferramenta, é decisão baseada em risco sempre. Agora chegamos no quarto e último pilar. O que diferencia quem cresce rápido, a maioria das vezes, é mentalidade, é ser autodidata, é ter curiosidade investigativa, é aquela pessoa que viu algo estranho, opa, já pergunta, isso é um comportamento padrão? Faz sentido isso estar acontecendo nesse ambiente? Eu vou dar uma olhada se isso já aconteceu antes. Você é inquieto e quer resolver os problemas, chega em casa, estuda para tentar resolver e no outro dia aplica o que estudou no trabalho. Você gosta de solucionar esses problemas. E não é só para passar na entrevista. E eu sei que você precisa passar numa entrevista, eu sei que você precisa da sua primeira experiência. Tô aqui para te ajudar com isso, calma. Mas confia em mim, você estudar para entender o ambiente como um todo, a primeira vaga vai ser consequência, assim como a segunda, a terceira e assim por diante. Tudo isso aqui que eu tô falando é para te ajudar a construir uma boa base para conseguir o seu primeiro cargo em cybersecurity. E depois de conversar com dezenas de iniciantes na área e entender quais são as principais dificuldades que eles enfrentam, eu organizei todo o conhecimento que eu adquiri durante a minha trajetória em uma espécie de mentoria, que atualmente é exclusiva para quem participa da nossa comunidade GeoCyber no WhatsApp. A gente fala sobre fundamentos técnicos essenciais, a mentalidade e base necessária, empregabilidade, comunicação e postura profissional, visão de longo prazo e muito mais. Cybersecurity pode ser um caminho muito fácil de se perder quando você está sozinho. A base sem direção pode virar frustração, mas se você quiser estrutura, clareza e uma comunidade para trocar conhecimentos, vou deixar o link da comunidade aqui na descrição do vídeo. Agora eu quero saber de você, na sua opinião, qual conhecimento é obrigatório para um analista de Cybersecurity Júnior que eu esqueci de mencionar aqui no vídeo? Ah, não se esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal para o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante e mais pessoas acessarem essas informações. Até mais!